Ei, tudo bem? Eu sou a Cristal Veloso e hoje eu quero falar com você sobre um assunto que tem sido muito recorrente nesses últimos dias, que é a questão da necessidade que a gente está tendo de reinventar a nossa forma de trabalhar, né? Muitos de nós estão trabalhando via internet, ou então através de WhatsApp, através de cursos online. Todo mundo está tentando encontrar um novo caminho. Eu tenho visto alguns amigos também postando nas redes sociais: olha, indique meu trabalho, eu estou sem trabalho atualmente. Os alunos particulares parece que também deram uma sumida, ou então a minha escola fechou as portas e eu tive que parar de trabalhar na escola. Então o cerco está começando a apertar, né? E aí os professores falam para mim assim: ah, Cristal, eu sei que eu tenho que me reinventar, eu sei que eu tenho que encontrar uma maneira nova de trabalhar, mas eu não sei por onde começar, né? E eu vou dizer para você que eu não tenho a menor pretensão de dar a resposta para isso, né? De dizer que, eu sei isso, porque eu também estou nesse mesmo barco, eu também estou buscando me reinventar, me reorganizar, trabalhar de outra forma, buscar outros caminhos, conhecer novas tecnologias, saber de receitas que outras pessoas estão utilizando. Eu não tenho a resposta para isso, mas eu pesquisei algumas coisas com relação a isso e eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês o que eu pesquisei. Não que eu seja um modelo disso, porque não sou, mas na verdade são os conhecimentos que eu consegui nesse pouco tempo juntar e que para mim estão fazendo eco dentro de mim, então tá tendo ressonância dentro de mim, que talvez tenha ressonância em você também. Então, uma das primeiras coisas, né, com relação a essa questão de reinventar-se, né, de trabalhar de novo, né, e uma coisa que traz um pouco de alento é saber que tudo que está vivo, né, está em movimento de mudança, sempre. Embora a gente diga que não, mas se você observar, tudo que vive está em eterno movimento de mudança. A gente mesmo, quando se olha no espelho, às vezes leva um susto e fala: nossa, eu envelheci, ou nossa, eu engordei, ou nossa, meu cabelo está estranho, porque a gente vai se surpreendendo e vai vendo, porque a gente está sempre mudando, né? É uma mudança física, inclusive, nossa, né? Biológica, e que acaba se revelando em todos os outros aspectos da vida, né? Então, o que é importante é saber que a gente é produto dessa dinâmica de mudança o tempo todo. E que tudo aquilo que realmente evoluiu, né, foram coisas que se reinventaram, né? Coisas que acabaram sendo reinventadas. Eu acho engraçada essa história, por exemplo, do piano, né? O que seria do piano hoje se não fossem os pianos digitais, né? Porque todo mundo mora em apartamento, precisa de um piano menor, que ocupe um espaço menor, que possa tocar com fone de ouvido para o outro poder ver televisão enquanto você está lá de costas virado estudando o seu piano. Quer dizer, o que seria do piano, o que seria das aulas de piano se ele não tivesse sido reinventado, se ele não tivesse sido revisitado, né? Isso na nossa própria atividade que tem a ver com música, né? Então, tudo parte do conhecido e do melhoramento, do burilamento que a gente tem que ter com a gente mesmo e com as coisas. E é assim que acontece a evolução das coisas, né? E uma coisa que eu acho que é muito interessante é que todo mundo que está no mercado hoje está aprendendo a fazer uma coisa que os passarinhos fazem todas as manhãs, né? O pessoal pensa que os passarinhos cantam de manhã para alegrar simplesmente o nosso dia. Bom, do ponto de vista humano, sim, né? A gente ouve o passarinho e fala: puxa, que bonitinho, acordou, olha aí, tem esse movimento. Mas se você for olhar do ponto de vista dos passarinhos,
a coisa acontece de um outro jeito. O passarinho canta de manhã porque os outros passarinhos conhecem o canto dele. E quando ele canta de manhã, ele está dizendo assim, olha, eu sobrevivi à noite. O meu território continua sendo meu, então cuidado, né? Eu continuo aqui vivo, pronto para lutar, para defender o meu ninho, para defender o meu território, e ouça o meu canto, né? Então o passarinho quando canta, ele está dando esse recado, ele está dizendo que ele está vivo para defender o território e tomem cuidado, né? Então, talvez o que a gente tenha que começar a fazer agora é cantar o nosso canto, né? A gente estava esquecidinho aí por causa dessa mentalidade meio estranha que estava de colocar a música, a arte como uma coisa de segunda categoria na sociedade, e agora nesse momento de reclusão a gente está vendo o quão importante é o papel do artista, do músico e da educação, né? Porque é através da educação, através da música, através da arte que a gente tem conseguido passar por esse momento tão maluco e tão estranho que a gente está vivendo hoje, né? Então, talvez a gente tenha que começar realmente a fazer o nosso canto, né? E os primeiros passos, talvez, para a gente se reinventar diante daquilo que eu tenho estudado com relação a isso, para encontrar uma saída até para mim mesma, é a questão de tomar ciência da própria existência, da gente saber exatamente como é que a gente tem funcionado. Eu estou dando aula, eu sou professora, como é que eu dou aula, como é que eu funciono, o que tem de bom na minha aula, o que tem de sem sal e sem açúcar que eu posso tirar, e o que eu posso aproveitar disso tudo, né? Então eu sempre acho que tem umas palavrinhas que podem ajudar a gente com relação a isso, né? Esse tomar ciência. O que eu preciso recuperar da minha trajetória, coisas que eu dava no passado, que eu fazia nas minhas aulas no passado, que eram tão legais e que hoje se perderam num tempo que eu não faço mais. Então o que eu tenho que recuperar, né, do que eu fazia? O que eu tenho que aperfeiçoar do que eu faço, porque tem coisas que a gente faz muito bem, mas precisam ser aperfeiçoadas, precisam ser melhoradas, né? E o que eu preciso realmente descartar, que não está me dando nenhuma vantagem, ou o que eu preciso melhorar, né? Então, assim, recuperar, né? O que eu tenho que recuperar? O que eu tenho que descartar e o que eu tenho que aperfeiçoar, né? Então, acho que tomar ciência disso para poder começar a agir. Outra coisa que a gente precisa fazer é com que as pessoas saibam que a gente está mudando, que a gente buscou novos caminhos, e tem aí as redes sociais, tem os seus relacionamentos pessoais, né? E não é só aquela questão da rede social, essa impessoal, essa que a gente sabe o nome das pessoas, mas que não conhece as pessoas, né? A gente tem mas essa rede, a sua rede de contatos mesmo, né? Os seus parentes, os seus amigos, os seus vizinhos, as pessoas que estão próximas de você, sabem desse seu trabalho? Sabem como você funciona? Como é que são as suas aulas? Como é que você se relaciona com o seu trabalho? Talvez seja um momento da gente começar a pensar nisso, porque a gente pensa em coisas muito distantes, a gente pensa em mídia, em aparecer para os que estão longe, mas a gente também tem que ser presente para aqueles que estão perto, porque o nosso trabalho pode ser a solução para o seu vizinho, para a empresa que tem na frente da sua casa. As pessoas sabem o que você faz, as pessoas próximas de você sabem efetivamente o que você faz. Eu comecei a olhar para isso de uma forma mais carinhosa, porque mesmo aqueles que sabem, a Cristal é professora de música, toca flauta doce, trabalha na Yamaha, fez o Sopro Novo, tem o Semente do Som agora, as pessoas sabem,
mas será que elas sabem de verdade o que essas coisas significam para mim? A transformação que essas coisas têm feito na vida das pessoas e na minha vida, talvez a gente tenha que começar a tornar as coisas um pouco mais pessoais, né? Outra coisa é, depois que você tem ciência das suas coisas, que você faz com que as outras pessoas saibam sobre você, né? Ao mesmo tempo, você tem que estabelecer projetos. Estabelecer esses projetos e concluir esses projetos. Nem que seja, hoje eu vou fazer um vídeo, ou hoje eu vou escrever um texto, ou hoje eu vou ler um artigo, hoje eu vou tocar meu instrumento para mim, não sei. Mas estabelecer e concluir esses pequenos projetos diários, né? E compartilhá-los quando eles forem legais, quando eles merecerem isso, né? Então acho que é importante, porque a gente também tem que selecionar o que tem que compartilhar e o que não, né? Não é tudo, né? Tem coisas que não são para serem compartilhadas, mas tem coisas que são. Então essa coisa de você estabelecer e concluir seus projetos também é uma coisa legal. E com isso ir ocupando o seu espaço, né? Ocupando o seu espaço na vida dos teus alunos, na vida dos teus colegas, na vida das empresas próximas de você, e ocupando esse espaço, encontrando esse espaço e trabalhando com ele. Uma outra coisa que eu acho que é importante é fazer uma avaliação diária das conquistas. A gente às vezes esquece de fazer essa avaliação das nossas conquistas diárias, né? Hoje eu estava vendo um rapaz falando, por que eu estou de quarentena ou estou em isolamento social, por que eu tenho que ser produtivo o tempo todo? Por que eu não posso ter o tal do... Ele disse, eu até achei engraçado, porque ele disse assim, um rapaz, eu odeio essa história do ócio criativo, afinal de contas, eu também tenho que ter o direito de descansar, de não fazer nada, né? De simplesmente assistir um filme, né? Ou de simplesmente dormir no sofá a tarde toda, se eu quiser. Isso também faz parte, sabia? Porque uma coisa que eu acho que é legal é que a gente, como professor, a gente é requisitado o tempo inteiro a produzir, né? A gente tem que estar sempre pensando em texto para aluno, em música para aluno, em repertório, em conceitos que a gente tem que passar, em conteúdo, né? Mesmo porque isso não é de todo mal, porque a característica do professor fundamental é aprender para ensinar. Todo professor que se preza, ele quer aprender para ensinar. Mas esse rapaz hoje na internet falando, eu até nem me lembro do nome dele agora, porque eu vi tanta coisa hoje, mas eu acho que vale pela mensagem. Uma coisa importante que ele disse é, a gente como professor, a gente também tem que ter o direito de não fazer nada durante um período, até para você repousar mesmo, porque a vida do professor é extremamente extenuante, né? Eu sempre disse, eu trabalhei muitos anos em sala de aula, trabalho ainda com aulas, mas eu também trabalho no escritório, e eu vou dizer para você, o trabalho da sala de aula é 30 vezes mais cansativo, mais extenuante do que um trabalho num escritório. Por mais que você tenha responsabilidades no escritório, você não tem a responsabilidade que você tem de passar a tua energia naquele momento para os teus alunos. Na sala de aula não tem descanso. No escritório você levanta, toma um café, dá uma volta. Não, na sala de aula são aqueles 50 minutos que você tem que estar inteiro. E você só tem o tempo que dura a sineta para trocar essa energia, para dar uma respirada e voltar para a sala de aula com uma outra turma que merece de novo você novo para eles, né? Então, é muito importante que a gente pense nisso também, que a gente também precisa aproveitar, que o professor precisa aproveitar esse tempo para descansar, para poder ser mais produtivo depois. Mas, como eu disse, o professor tem no seu DNA essa coisa de querer aprender para ensinar.
Então a gente também precisa fazer essa avaliação diária das nossas conquistas, daquilo que a gente conseguiu aprender no dia, daquilo que a gente conseguiu produzir no dia para poder passar para os nossos alunos e ter lá anotadinho no nosso caderno, sabe? Puxa, olha, hoje eu fiz a minha atividade de um jeito legal. Uma outra coisa que a gente precisa aprender no meio dessa situação que a gente está vivendo é que tudo tem começo, meio e fim. Essa situação teve um começo lá em dezembro de 2019 na China e teve um fim, vai ter um fim. E teve um começo para nós aqui e também vai ter um fim. E que a gente não pode olhar para esse momento como se ele fosse tudo. A gente também tem que planejar o que vem depois um pouco, né? Então, ter um pouco mais de tranquilidade para poder dar tempo de viver, porque o cérebro, ele aprende com experiências passadas. A gente não teve experiência disso, né? De uma pandemia, por exemplo. A minha geração não teve nem de guerra, nem de pandemia, nem de grandes problemas como esse. Tivemos outros, mas não esses. Então a gente não sabe, então a gente vai ter que entender que a gente não sabe e aceitar isso. E que estamos todos na tentativa. Todo esse povo que você vê na internet, eu com os meus vídeos, todo mundo, todos nós estamos tentando, assim como você. Se você está assistindo esse vídeo é porque você também está tentando. Então acho que é importante a gente saber. E é aquilo que eu disse para vocês, né, anteriormente, que é saber dessa nossa trajetória de trabalho, o que a gente tem que manter, o que a gente tem que recuperar e o que a gente tem que aperfeiçoar. Isso acho que é o fundamental, né? Porque a partir do momento que você começa realmente a entender na sua prática profissional o que você tem que manter, o que você tem que recuperar que você fazia no passado e não faz, e o que você tem que aperfeiçoar hoje, e o que você tem que descartar também, porque tem coisas que não te fazem mais bem, é super importante. Então, tudo isso, né, saber a hora de virar essa página para criar novas coisas, faz parte desse imenso processo de rever-se, de você estar se revendo, de você estar se conectando com você mesmo. Então acho que essas dicas são super preciosas, pelo menos para mim foram, tem sido, e eu tenho olhado para elas todos os dias um pouco. Tem até uma frase do Fernando Pessoa, que eu separei aqui para ler para vocês, porque é muito bonita, ele fala assim, ó: há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas que já têm a forma do nosso corpo e esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. E é o tempo da travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Então acho que essa frase do Fernando Pessoa, ele fala muito bem desse processo, né, de tomar consciência e de realmente resolver fazer a travessia que a gente está sendo convidado agora para fazer, né? Existe uma diferença muito grande de estratégia hoje, né, que a gente tem que ter claro, né? O que a gente vai fazer diante dessa história profissional que a gente está vivendo, causada pelo Covid-19. Eu acho que assim, é muito importante a gente saber se a gente vai estabelecer uma estratégia de sobrevivência ou uma estratégia assim de sair vencedor dessa guerra, sabe? Porque a estratégia que você usa para vencer uma guerra é muito diferente da estratégia que você usa para sobreviver a uma guerra. Para sobreviver a uma guerra, às vezes é preciso se recolher, sabe? Essa coisa do descanso, essa coisa do rever-se, faz parte desse recolhimento. E para ganhar uma guerra, você pode até às vezes ganhar a guerra e não sair vivo do lado de lá, mas pelo menos os teus princípios, os teus valores, o seu legado vai ficar. Então é importante a gente saber o que a gente quer e como a gente tem que fazer isso. E eu não digo que tem que ser o tempo todo, você pode resolver
sobreviver a essa guerra por uma semana e depois sair para a batalha para ganhar a guerra. Ou você pode simplesmente já sair feito kamikaze, né? Eu vou vencer essa guerra de algum jeito. Nem que para isso eu tenha que botar meu avião em cima do... Tem gente que está pensando assim. Então, vamos pensar junto. Pensa aí você. Eu estou pensando aqui do meu lado, né? O que fazer? Que estratégia usar? A questão é assim, mudar, né? A mudança é a base da reinvenção, dessa coisa de se reinventar. E mudar é diferente de se transformar, porque o que muda mantém em si seus elementos essenciais. Quando você transforma, você descarta esses elementos para adquirir outros. É o que acontece quando a gente morre, por exemplo, né? Quando a gente morre, a gente se transforma, a gente sai dessa vida física e passa para outra. Agora, quando a gente muda, é diferente, né? A gente mantém esses nossos elementos essenciais. Então, o que é essencial no seu trabalho hoje? O que é essencial na sua forma de atuar, no seu jeito de ser? Pensa nisso, que eu acho que pode ser uma coisa legal. E a gente tem que pensar que mudar é seguro, porque quando a gente muda, a gente está evoluindo, isso é seguro, né? Se a gente não evolui, que é o problema. Se a gente estagna, é que é o problema. Então, mesmo que dê um pouquinho, uns tropeços no começo, não importa, você está mudando, você vai aprender com essa mudança, né? Diz que o Thomas Edison, ele falava o seguinte, que quando ele estava inventando lá a lâmpada, e parece que foi num período justamente como esse aqui, né? Um período de peste, de doença, de recolhimento, que ele inventou a lâmpada. O assistente dele falou assim para ele, a gente já testou mais de 1000 vezes esse negócio e eu acho que é melhor desistir porque não está dando certo. Ele falou, engano seu. A gente já sabe mais de 1000 formas que não dão certo, a gente vai acertar agora, né? Então, talvez seja o nosso momento de começar a experimentar e da gente ver, não está dando muito certo, mas por quê? Então vai anotando, porque uma hora a gente vai acertar. E aí tem uma frase do Fernando Sabino que eu também gosto muito, que ele fala assim, ó, de tudo ficaram 3 coisas. A certeza de que estamos começando, a certeza de que é preciso continuar, a certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar. Então façamos da interrupção um caminho novo, da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte e da procura um encontro. Então é lindo isso, né, que o Fernando Sabino fala no livro O Encontro Marcado. Ele fala disso, eu anotei, porque eu acho que tem muito a ver com o que a gente está vivendo hoje, né? Eu estou aqui falando para você tentando te encorajar, como eu tenho feito comigo, né? De mudar, de buscar novos caminhos, novas estratégias para sobreviver a essa situação de trabalho. E eu acho muito legal quando ele fala, né, que a gente tá no momento de que a gente está na certeza de que a gente está começando algo novo agora, né, porque nada vai ser como era antes, né, a gente está começando algo novo. A gente tem a certeza, pela nossa própria necessidade, de que é preciso continuar. E a gente também tem a certeza de que a gente pode ser interrompido antes de terminar, porque existe essa possibilidade. Então, que a gente faça da interrupção um caminho novo, que a gente possa começar de novo. Da queda, porque a gente vai cair, assim como o Thomas Edison lá caiu aquelas vezes todas que eu lhe disse, um passo de dança. Do medo, uma escada. E quem não está com medo agora? Está todo mundo com medo, está com medo de sair na rua para fazer compra, está com medo de perder os alunos, está com medo de perder o trabalho, a gente está todo mundo com medo, né? Então eu acho que assim, vamos fazer desse medo uma escada, né? Porque o medo é o maior
requisitante da coragem que eu conheço, né? Cada vez que a gente está amedrontado, ele requisita a nossa coragem, porque se ele não requisitar a coragem, a gente para. E do nosso sonho, uma ponte para chegar lá, para a gente ir até o fim, né? E da procura, um encontro. Eu espero que a gente realmente se encontre. E uma das coisas que eu aprendi, que é preciso saber, que a flexibilidade é a verdadeira fonte dessa possibilidade de se reinventar. Porque normalmente a gente está sempre muito preso às nossas convicções, a nossa forma de trabalhar, a nossa forma de fazer. Então é importante ser flexível, né? É importante ter flexibilidade. Quanto mais a gente tem experiência no trabalho da gente, a gente corre o risco de ser inflexível, né? E como a gente está vivendo um momento em que tudo é muito... existe uma necessidade grande de se passar informação, e como a gente não tem esse contato diário com o aluno mais, né? Não é diário, é pessoal, físico, né, com o aluno, às vezes a gente acaba perdendo essa possibilidade de aprofundar mais nos assuntos. Então a gente tem que ter mais conversas com os alunos, né? Eu pelo menos tenho sentido isso, que eu tenho conversado mais com os meus alunos sobre algumas questões referentes ao trabalho que eles estão desenvolvendo, a aprendizagem deles, falado mais as mesmas coisas e com menos profundidade, porque assim a gente não consegue ser muito profundo, porque demora, né, para processar a informação. Então, assim, é importante que a gente seja mais flexível com relação a isso, né? Pensar que não dá para estar aqui com a mesma força que a gente tem numa conversa. Então, por exemplo, esse vídeo que eu estou gravando para vocês agora, que eu estou falando com vocês agora, né? Seria muito mais interessante para mim se eu pudesse ouvir a sua opinião, se eu pudesse ouvir a sua experiência, né? Mas não está dando, só depois na rede social, que lá no By Cristal Veloso, que você pode chegar lá, escrever e falar alguma coisa para mim. Mas o que eu estou querendo passar para você é que nesse momento a gente está sendo obrigado a se reinventar, mas também você tem todo o direito de descansar antes de buscar essas respostas, né? Como disse o rapaz hoje que eu estava ouvindo na internet. Mas que a gente, para começar, a gente tem que trabalhar a nossa questão da flexibilidade. E aí a gente pode pensar melhor, né? Depois desse processo de reinvenção, de se rever, por onde a gente deve começar realmente para se reinventar. E aí a gente vai falar um pouquinho mais a respeito disso nos nossos próximos encontros. Eu espero que essas reflexões tenham chegado até você de uma forma boa, né, e que possa ter te ajudado da mesma forma que tem me ajudado a me reconectar comigo mesma, com o meu trabalho e com uma nova forma de atuar no mercado assim que tudo isso passar, e também agora, efetivamente, porque eu já estou fazendo isso, né, através desses vídeos que a gente tem conversado. Bom, eu espero que você tenha curtido. Deixa lá o seu recado e conta para mim o que você tem feito para se reinventar nesses tempos que a gente está vivendo agora, tá bom? Um abraço e até. Entra lá, By Cristal Veloso, Instagram, Facebook, YouTube. Deixa o seu comentário, a gente se vê. Tchau!